Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 25 de dezembro de 2021. Um feliz e santo Natal para você que me escuta. Eu gostaria de aproveitar esse Padrecast para lembrarmos o que ouvimos ontem na missa, dia 24, a missa da noite do Natal, quando no Evangelho ouvimos que o menino havia nascido, Jesus, e os anjos avisaram aos pastores no meio da noite que ele estava por ali, que eles deveriam ir até ele. Então, duas coisas aparecem para nós. Primeiro, o nascimento de Jesus, e segundo, essa visita dos pastores ao meio da noite. O que isso significa para nós que, ao longo de 4 semanas, peregrinamos a trajetória espiritual do Advento? Vamos refletir sobre isso e tirar as nossas conclusões. Ao longo dessas 4 semanas, nós fomos refletindo e praticando uma série de atitudes que pudessem nos ajudar a celebrar bem o Natal. No primeiro domingo do Advento, nós falávamos sobre o desapego para começar a peregrinação. No segundo domingo, sobre a oração, que nos ajuda a trilhar o caminho do coração. No terceiro domingo, falávamos sobre a caridade, que também é a via pela qual o cristão se purifica e se transforma, enquanto é instrumento na vida dos outros, instrumento de Deus. E no quarto domingo, falávamos sobre a importância de visitar e de programar o bem. No meio do nosso caminho, às vezes é preciso sair um pouco da rota, das eventualidades e conscientemente ir na direção daqueles que precisam de nós. Então, refletimos e, inclusive, procuramos praticar algumas dessas atitudes nesse tempo para preparar o nosso coração para o Natal. E eis, então, que nós chegamos ao fim da nossa peregrinação. Chegamos em Jesus. Chegamos em Belém e na manjedoura encontramos uma criança, um recém-nascido, envolto em faixas. Pensem comigo. Se nós estivéssemos concretamente fazendo um caminho espiritual, uma peregrinação, e a gente estivesse esperando chegar num santuário, numa basílica, numa coisa assim grandiosa, apoteótica, toda brilhosa, engrandecedora, e de repente o que nós encontramos é uma criança. Como você se sentiria se depois de caminhar vários dias e de fazer várias atividades espirituais exigentes e de ter abandonado tantas coisas e de ter se esforçado em tantos caminhos e no fim das contas o que você encontra é um bebê? Eu acho que nós nos sentiríamos profundamente frustrados. Porque no caminho da fé, nós sempre esperamos qualquer coisa de grande. Esperamos um grande templo, esperamos uma grande voz, esperamos uma grande palavra, esperamos uma grande manifestação da graça de Deus. E de repente, uma criança, um recém-nascido. O que isso simboliza para nós? Isso simboliza, em primeira mão, que Deus frustra as nossas expectativas. E na vida espiritual, é muito comum que a gente construa um castelo de ilusões. Santa Teresa de Ávila falava que a vida da alma é como um castelo com 7 moradas. Mas esse é o castelo real, com todos os desafios que precisam ser enfrentados. Quem já leu a obra dela, Castelo Interior ou Morada, sabe do que eu estou dizendo. A vida espiritual não é só rosas e maravilhas. Mas nós confundimos as 7 moradas e o castelo interior com um castelo ilusório montado com as cartas da nossa própria fantasia. Vamos até Deus, buscamos a Deus, queremos Deus, mas quando chegamos a Deus, frustração. Só isso? Só uma criança? E eu esperava tanto. Mas é justamente aí que se encontra o ponto de virada da graça de Deus.
Porque se de um lado Deus frustra as nossas expectativas, de outro lado é justamente quando a ilusão é desmontada que se abre para nós o reino do possível. É claro que Deus pode realizar coisas impossíveis. É claro que os milagres podem acontecer e acontecem. Mas o caminho mais comum do agir de Deus, o caminho rotineiro, vamos chamar assim, do agir de Deus na nossa vida, é pelas brechas das possibilidades. A gente não experimenta milagres no sentido técnico do termo, né? De mudanças assim da ordem natural das coisas. Diariamente a gente não experimenta isso. Eventualmente pode acontecer, é até raro. O grande milagre que nós presenciamos é o milagre da Eucaristia, esse sim. Pelo menos todos os domingos vemos o pão e o vinho que se transformam em corpo e sangue do Senhor. E vemos com a fé ainda, né? Porque não vemos com esses olhos do corpo, porque para o corpo continua sendo pão e vinho. O que eu quero dizer é, isso significa que Deus não está conosco? Claro que não, Ele está conosco. Só que Ele está conosco por outras vias, que não a via do extraordinário, que não a via do milagre. Então Deus desmonta a nossa expectativa de milagre, Ele tira de nós a ilusão de grandes transformações e nos devolve às brechas das possibilidades. O reino de Deus, enquanto é um reino para os seres humanos, é sobretudo um reino de possibilidades. Um reino de possibilidades. Porque o impossível pode ser tranquilo para Deus, mas não é tranquilo para nós. O impossível não nos compete, compete apenas a Ele. Então, quando Ele nos dá o seu reino, da parte dele, Ele conduz como Ele sabe que precisa conduzir. Mas da nossa parte só nos restam as possibilidades. E é aí que está a grande graça do mistério do Natal e de toda essa peregrinação que nós fizemos até aqui. Abre-se para nós as chances de Deus. Ora, o que é um bebê? O que é uma criança? O que ele representa? Representa a multiplicidade de chances, a infinidade de possibilidades, representa uma folha em branco. Todos os grandes vilões da história, os homens maus, os tiranos, um dia foram bebês muito fofos. Do mesmo modo como foram bebês fofos os santos e os heróis. Por que alguns se tornaram tão maus e outros se tornaram tão bons? Por causa dos caminhos que foram fazendo e que fizeram com eles. Mas o que eu quero dizer é que aquele bebê mau poderia ter sido excelente pessoa, como aquele bebê que depois ficou uma pessoa boa poderia ter sido uma péssima pessoa. Porque coisas foram acontecendo pelo caminho e as possibilidades foram sendo escolhidas de tal modo que um bebê ficou uma pessoa muito ruim e outro bebê virou uma pessoa maravilhosa. Então, uma criança representa uma folha em branco. Você pode escrever qualquer coisa ali. E é isso que Jesus na manjedoura representa para nós. Com Deus, estamos diante de folhas em branco. Quando parece que a nossa vida já está escrita, quando parece que a nossa obra literária já está toda encaminhada e já não há mais como corrigir os capítulos anteriores, é sempre possível virar a página e começar algum outro capítulo. Há a chance de mudar de volume, de mudar o tomo, de começar uma outra edição. Essa metáfora do livro é bastante ilustrativa. Ao olharmos para Jesus, vemos que Deus sabe começar as coisas do zero, sabe recomeçar. Ou, se não do zero, sabe reaproveitar o que já foi feito e repaginar o que já existe aí.
Então veja, olhar para Jesus é olhar para as diversas chances que a gente tem, ou de começar do zero, ou de recomeçar a partir de onde estamos, ou de aproveitar aquilo que vivemos como aprendizado para tentar um novo caminho. Jesus é para nós o reino das possibilidades. Agora, para que você encontre o possível, você vai precisar renunciar ao impossível. Deixe o impossível na mão de Deus. Confie em Deus. Mas naquilo que diz respeito a você e ao que você vai fazer, é preciso que você não fique preso ao impossível. Porque senão você nunca vai fazer nada. Nunca vai fazer nada. Olhe para Jesus. E imagine essa cena. Nossa Senhora e São José tendo que dar conta daquela criança que acabou de nascer. Maria preocupada com alimentar e cuidar da criança. José preocupado em cuidar da criança e da mãe da criança. O que fazer? Se eles ficassem esperando um milagre de Deus Pai, eles passariam apuros ali. Deus Pai já tinha dado José para fazer essas vezes do cuidado para a Sagrada Família. Deus Pai já tinha dado Maria para que cuidasse de Jesus. A missão agora era deles e eles tinham que encontrar as possibilidades e as saídas. Claro que Deus Pai os acompanhou, mas se a gente olhar na história de Jesus, quando é que o Pai Celeste intervém? Ele intervém na gestação, colocando pelo Espírito Santo Jesus no seio da Virgem Maria. Ele vai intervir depois naquela voz que vem, esse é o meu filho muito amado, escutai-o. E depois, quando mais? Apenas no coração de Jesus, nas orações de Jesus, nas falas de Jesus. Mas Deus Pai não fica o tempo todo fazendo as coisas. Ele nos acompanha de dentro do coração da gente, mas ele confia a missão às pessoas, como confiou a Maria e a José. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que a gente aprende nesse Natal, com Maria, com José e com Jesus, é que se a gente quiser que a graça de Deus aconteça na nossa vida, é preciso que a gente se desiluda e que, deixando de lado os excessos da nossa ilusão espiritual, que mira apenas coisas impossíveis, que a gente olhe mais para a criança, que a gente olhe mais para o pai e para a mãe que tem que dar um jeito nessa criança, e a gente aprenda a descobrir na nossa própria história as dobras do possível. Ali Deus está. Nas possibilidades. Jesus está nascendo de novo na nossa própria vida. E você, tem percebido as possibilidades de Deus? Fica aí então um exercício que você pode fazer ao longo desta sua semana, aproveitando esse entremeio de Natal e Ano Novo, que talvez seja até um tempo um pouco mais tranquilo para a grande maioria de nós, né? Pelo menos uma pausa para respirar no meio da loucura da vida. Onde é que Deus está agindo na sua história? Quais são as chances e as possibilidades que você tem para fazer as transformações na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida de fé? Deus está ali. Deus está nas dobras das chances. Mas a gente perde as chances quando a gente exagera no nosso olhar espiritual. Peça a Deus um olhar encarnado, como foi Jesus, para que você veja na criança a possibilidade, para que você veja na pobreza a chance da riqueza, porque Jesus foi isso, uma criança tão pobre, tão sem nada a oferecer, mas que ao mesmo tempo era tão rica de possibilidades e, de fato, realizou essas múltiplas possibilidades na sua vida de adulto. É preciso perceber e cultivar. Então aproveite essa semana para perceber as chances que você tem. Deus está habitando nestas chances. Deus abençoe e até a semana que vem com mais um Ontem na Missa.